noite a todos. Se o áudio estiver bom, você dá um ok aí, dá um joinha. É um prazer estar com vocês hoje, né? O Marcelo me convidou, né, para tratar desse assunto. É um assunto que, antes de mais nada, gerou entre nós um diálogo, né? Algo importante que o Marcelo citou no dia de ontem, né? Sobre o diálogo em família, né? E esses diálogos, eles promovem dentro do ambiente familiar um conforto, né? Todo mundo quer ser escutado, né? Quando eu era nova, eu queria ser escutada. Hoje eu sou mais velha, eu quero ser escutada. E todos nós temos uma voz. Então, o seu filho, ele tem uma opinião sobre tudo. Ele tem uma opinião sobre a vida, ele já tem uma opinião escolar, ele já tem um caráter. E tudo isso, ele está em desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, da minha vivência, o que aconteceu para entrarmos nesse assunto, né? Então, vamos colocar aí um ano atrás, a gente antes, né, da pandemia aí, do que a gente hoje é realidade hoje pra gente, né? Antes da pandemia, qual que era a minha realidade com relação aos filhos, tá? A minha realidade era, né, meus filhos acordavam cedo, eles iam para a escola, eles tinham uma rotina escolar de presencial ali, e eu ia trabalhar, normal, presencial também, né? Meus filhos estavam no período da manhã, quando ficavam no período da tarde, eles ficavam com a avó, e à tarde eu pegava eles, e a gente tinha ali uma disciplina ali, uma rotina, né, que era muito fácil de controlar, né? Por que é fácil de controlar? É fácil de controlar um filho que está na escola, né? Que você sabe que ali ele está aprendendo, que ele está tendo, está sendo disciplinado, está tendo os ensinamentos que são cabíveis ali para aquele momento. E depois, né, no período da tarde, ele tem ali o descanso, tem ali a lição de casa, o dever. E à noite, quando você chega em casa com ele, é conversar sobre o dia a dia dele, é você fazer ali a refeição, e é você orar, depois fazer um estudo bíblico, alguma coisa com seu filho, e pronto, e depois você dorme, né? Não tinha muito segredo em relação a isso. Tinha uma rotina definida, né? Então já tinha uma rotina definida. Só que aí a gente veio para a pandemia, e a princípio, o que nós tínhamos em mente, né? Tudo vai acabar muito rápido, né? Vamos superar esse vírus, vamos, né? E aí a gente se deparou com a realidade do que o vírus, ele continua, mesmo após um ano, ele continua aí, infelizmente, né? Fazendo cada vez mais vítimas aí. E com isso, a dinâmica daquilo que a gente conhecia de rotina, ela acabou. Ela acabou tanto para mim, que tinha uma rotina presencial de trabalho, quanto para os meus filhos, que tinham uma rotina de ir para a escola, né? E aí, o Marcelo falou algo interessante ontem. Hoje é difícil você mensurar que idade que você pode dar um aparelho celular para o seu filho, ou ele pode ter uma rede social, enfim. Por quê? Porque hoje tudo é tecnológico. E é engraçado, por quê? Porque tudo nós que temos, né, eu tenho 35 anos, então eu tive a transição de ir para a escola, de ter que fazer um trabalho ali numa biblioteca pública, de buscar esse tipo de recurso. E a transição de quando eu já estava na faculdade, quando eu tinha que buscar os meus recursos pela internet. Hoje em dia os nossos filhos não. Quando se falamos de geração, eles são a geração alfa, então assim, eles já nasceram com a tecnologia em mãos. Então se você emprestar o seu celular durante 5 minutos para uma criança de 3, 4 anos, ela consegue instalar um jogo, fazer um download, e se seu cartão de crédito estiver vinculado a alguma coisa, ela consegue gastar esse cartão, né? E é muito rápido, é muito simples para eles fazerem esse tipo de coisa, porque o acesso que eles têm é esse, né? Eles não têm nenhum tipo de outra informação. Fer, oi, tudo bom? E aí o que acontece? A gente se viu numa nova rotina. Então nessa rotina o que acontece? O meu filho, ele vai passar mais horas na frente do computador, ele vai passar mais horas na frente de um celular. Por quê? Porque ele precisa estudar. E como que ele vai estudar?
através da tecnologia, porque hoje em dia é tudo fibra ótica, né? Como se diz, tudo é velocidade. Então você não consegue mensurar esse tempo. Qual que é esse prazo? Ah, meu filho ficou tantas horas no computador, tantas horas. E isso não é um controle de posicionamento, é um controle saudável. Por quê? Porque se você, inclusive, tem um documentário no Netflix que chama O Dilema das Redes. Esse documentário, ele fala sobre como as redes sociais, elas falam entre si para você ficar cada vez mais preso nelas, né? Porque é atrativo. Então, é tudo moldado para ficar atrativo. Então, assim, começou então a minha rotina escolar, né? A minha filha acorda cedo, ela vai fazer as aulas online. E aí, naquele momento que você entra, que você tem um tempinho, você vai lá ver, ao invés de estar na aula online, tá com a página minimizada, olhando alguma coisa no Google, olhando, e o professor falando lá sozinho, olhando algo que para ela é interessante, mais interessante que a aula naquele momento. Enfim. Essas horas, elas começaram a ser difíceis de ser computadorizadas, então, computadas, na verdade. Então, ela começou a ficar mais e mais horas. E isso tomou uma dimensão até de saúde mesmo, né? Quando você vê eu tive o quê? Eu tive a pandemia para me adaptar e também a transição da minha filha, que foi de criança para adolescente. Então, são períodos que você requer de você já mais atenção. Porque essa transição da criança para o adolescente já é mais complicada. E nesse mundo virtual, ela fica mais difícil ainda. Então, você vê um adolescente que não quer conversar, você se depara com um adolescente que ele quer ficar o tempo todo conectado ali com aquele mundo virtual, né? No quarto, sozinho. Então, você chama para conversar, ai, não, eu quero ficar aqui. E às vezes o pai e a mãe, por comodidade mesmo, ai, tá bom, deixa lá, pelo menos tá lá quietinho, não tá mexendo a paciência, não tá pedindo alguma coisa, e às vezes a gente acaba deixando, e quando você vê, aquele seu adolescente, ele tá com problema de sono, aquele seu adolescente, ele tá com problemas de comunicação, às vezes palavras simples, a pessoa tem dificuldade de escrever e falar, né, Por quê? Porque é tudo muito abreviado, é tudo muito com código, é uma linguagem diferenciada que você usa ali na internet. Então, a gente se viu nessa situação, onde, não, mas eu preciso fazer um trabalho. Geralmente é isso que vai falar, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso estudar, olha, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Nunca vi a criança estudar tanto igual agora, viu? As crianças sempre precisam da internet aí para estar estudando, né? E aí a gente tem que estar pautado sobre relacionamento, que foi o que o Marcelo falou ontem, né? Existe relacionamento entre pai e filha, pai e filhos, mãe e filhos, e existe relacionamento entre marido e mulher, pai e mãe, nesse caso. E esse relacionamento, ele só dá certo se você for conversar. Então eu vou lá, vou ter um diálogo com esse adolescente, com essa criança, para saber o que está acontecendo que de fato. Algo Marcelo falou, não vai colocar um aplicativo no celular do seu filho, controlando hora, sem conversar, porque isso vai gerar um desgaste no relacionamento. E eu falo por mim mesmo, porque eu tenho mania de querer controlar as coisas e gerar esse desgaste no relacionamento. Tem uma pessoa que ajudou a gente instruiu a gente em relação aos comportamentos e tal, e algo que ele falou é interessante. Você tem que se lembrar quando você tinha a idade do seu filho, né? Quando eu tinha 13 anos, o que eu gostava de fazer? Olha, eu com 13 anos, eu já estava olhando o menininho lá da escola. Olha, eu com 13 anos, eu já gostava de coisa da moda, já não queria usar mais aquela roupa que minha mãe e meu pai separavam. Olha, eu com 13 anos. Então, assim, qual é a idade do seu filho? Então, a idade do seu filho, você tem que lembrar aquilo que você gostava de fazer. Porque a roupagem, hoje, ela é diferente. Mas, o interior é igual, as necessidades físicas, emocionais, são iguais. Então, a gente se viu nessa situação aí em relação ao crescimento e além do crescimento da idade, né, o desenvolvimento natural dos nossos filhos, a gente se viu aí na pandemia, onde
eu tive que conciliar aí o home office com o homeschool, com o crescimento, enfim, e é muito difícil, né? Eu sempre falo isso, é muito difícil. E tem outra questão também, com 13 anos, o que você fazia de errado, você contava pro seu pai? Você acha que o segredo que ela tem, ela é obrigada a contar para você? Existe essa questão também que o nosso amigo também nos confrontou. Você contou as coisas erradas pro seu pai, pra sua mãe, na idade que você tinha? Claro que não, né? Então é natural ela ter um segredinho, é natural ela ter alguma coisa íntima dela e que nós temos que nos adaptar, temos que, novamente a mesma palavra, nos comunicar com nossos filhos. Isso. A comunicação, na verdade, ela se faz importante, né? Por N fatores, né? A gente, a todo tempo, nós somos cobrados, né? Mães e pais em serem melhores e pais da humanidade, assim, né? Enfim, nós somos cobrados esse tempo todo. E de fato, né, eu que sou cristã, eu acredito que de fato Deus tem um peso sobre isso. E eu sempre falo isso pra minha filha. Eu falo, olha, eu prefiro ver você chorando agora, mas eu prefiro que você chore agora do que não chorar lá pra frente. Assim como diz a palavra, né? Exorta para que não aconteça algo errado depois. Claro que o seu filho, ele é um indivíduo, ele é um ser único e ele vai seguir por caminhos que você não tem controle sobre isso. Mas o que é da sua responsabilidade passar como princípio, isso é sua obrigação, tá? E falando sobre obrigação, eu vou deixar a indicação aqui de um autor. Ele é cristão, né? Ele chama Dr. Kevin Leman. Depois acho que o Marcelo coloca aí os links aí. Esse doutor, ele é pautado aí em vários, ele tem vários livros que ajudam aí para você tentar, porque às vezes você não sabe nem conversar com seu filho mais, ele virou um estranho dentro da sua vida, tipo assim, ele virou uma pessoa diferente. Nossa, mas ele gostava de banana, hoje ele não gosta mais. Nossa, minha filha adorava estrogonofe, agora só quer comer carne. Então assim, ele é a transição mesmo. Então você não sabe nem mais o que eles gostam, o gosto, a cor preferida. Minha filha adorava rosa, agora ela ama azul. Então é assim, não, é normal, é uma transição, é uma fase que elas estão em constante mudança, né? E então esse doutor aí, ele tem alguns títulos de livros, né, que chamam assim, Transforme Seu Adolescente até Sexta. Isso aí é o Marcelo Lemos, né? A gente fizemos a leitura em conjunto desse livro, né? Porque a gente estava realmente com dificuldade de relacionar com nossa filha, tal, de conversar com ela, de entender muitas vezes, porque a gente conhecia ela criança. Então era mais fácil ali. E aí quando ela teve essa transição para adolescência, a gente teve aí travou o Windows nosso, né? E eu sempre disse, né? Engraçado, porque eu sempre falei, olha, eu sempre me vi mãe, né? E mãe de criança. Porque pra mim era fácil colocar uma rotina de dormir, uma rotina de comer, uma rotina de cuidado, né? Mas aí quando você se depara com um filho adolescente, ele é diferente, né? Por quê? Porque ele já te responde, ele já fala a opinião dele e você não pode mandar ele calar a boca, né, gente? Você tem que conversar com ele, mesmo você tendo vontade muitas vezes. E aí a indicação do livro fica: Transforme o seu adolescente até sexta. Tem também Transforme o seu filho até sexta. E é seu filho, não é um hamster. Esse é o título aí de um livro até assim, né? Daqueles pais que realmente... Porque, gente, é difícil, né? Você falar assim, você tá cansado você trabalhou o dia todo, você tá cansado e tal, e você chegar do trabalho e você tem um tempo de qualidade ali com seu filho, onde ele tem brincadeiras favoritas, mesmo adolescente, ele gosta de jogos, que nem às vezes às vezes a gente tem ali o videogame. Para um tempinho, joga 3 partidinhas com o seu filho, conversa com ele, joga ali um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, né? Eu faço devocional com meus filhos na parte da noite, aqui minha filha já faz sozinha, né? Mas o mais novo aí. Então, assim, são coisas que vocês vão achar em comum aí entre vocês, né? O que vocês vão conseguir fazer juntos. E é interessante também você conversar para ele: olha, fulano,
O que você acha legal da gente fazer junto? Olha, quem é mãe e filha aí, né? Agora na pandemia tá um pouco mais difícil, mas faz uma hidratação no cabelo, compra um creme. Gente, põe sacolinha. Quando eu era criança, minha mãe fazia, colocava babosa no meu cabelo. Enfim, são momentos que você vai gerar com o seu filho que são extremamente importantes, né? E tudo isso é pautado no respeito, no relacionamento, e não nada tem que ser forçado. Ó, e lembrando, o adolescente vai esquecer, tá? Já que você não fez, vai esquecer que essa semana passada ela fez um monte de coisa, vai esquecer essa semana. A gente quer morrer, quer ficar vermelho, mas não adianta. É o adolescente. Bem-vindo. Isso daí que o Marcelo falou é bem verdade, né? Nós nos deparamos o quê, né? Eu não me lembro esse anseio de a todo tempo querer algo novo, né? Mas eu me deparo isso todos os dias, né? Então os meus filhos, assim, você faz olha, essa semana vamos em tal lugar, um exemplo, né? Agora que não tá podendo sair, mas enfim, vamos em tal lugar. Beleza? Quando for na semana que vem, ele não vai lembrar daquele lugar. É igual comida, né? Você fala assim, ai, nossa, não tem um Danone X, um exemplo, na geladeira. Mas ele não esqueceu que tinha na semana passada, que acaba, normal. Isso daí, eles têm a memória curta mesmo, né? Por quê? Porque pra eles foi há muito tempo atrás, né? E para nós não, a gente acabou de pagar a conta ainda que a gente tinha saído, né? Isso daí é muito normal. E se você pedir pro seu filho listar, olha, filho, vem aqui, lista pra mim tudo que o papai e a mamãe fez de bom. E lista pra mamãe e pro papai tudo que você fez que a mamãe e o papai fez de ruim. Queridos, eu tenho certeza que a de ruim vai ficar maior. Porque os filhos, eles geralmente, eles lembram mesmo da parte negativa. E como é que fala? Nós que temos que nos esforçar para que o que fique gravado neles seja as memórias positivas, as memórias boas, porque é isso que vai instruir eles aí em ser pessoas melhores, né? E levando para um relacionamento de um adolescente, o que acontece? Deixa eu colocar aqui rapidinho. A cabeça do adolescente é igual a memória do computador, tá? Existe a memória RAM e existe a memória ROM. A memória RAM ela é apagada todo dia, tá? Você desliga o computador, ela apaga. Então a memória do seu adolescente é memória RAM. Ela vai dormir agora, vai se apagar e vai esquecer o que aconteceu ontem. E a memória ROM é exatamente o que? As disciplinas. Ela fica guardada dentro do computador, dentro da cabeça, que ela vai lembrar num certo momento. Então, toda vez que o computador precisa de uma informação mais precisa, mais profunda, aí o computador busca. Quando ela precisa de uma coisa mais profunda que ela necessita, ela vai buscar também. Quando vai pedir alguma coisa para o pai, quando vai pedir alguma coisa para a mãe, ela lembra que o pai prometeu, lembra que o pai e a mãe fez, lembra que ela é filha. Então, tenha paciência. Eu acredito que sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre vai buscar, né? Como que eu vou pedir? Olha, pai, lembra aquele dia, não sei o quê, né? Tem crianças que fazem muito bem esse tipo de colocação. Porém, tem adolescente que não. Ele se fecha, né? Ele vira um casulo, ele vira uma ostra. Ele não vai pedir a sua ajuda, nem se for algo grave que ele precisa de ajuda, como um bullying, como uns maltratos, como ansiedade, rejeição, ele não vai pedir a sua ajuda. Ele se fecha mesmo no mundo dele, e aquele mundo dele, ele é dele, e você não pode invadir aquele mundo. E como que você vai acessar esse tipo de adolescente? É só através da conversa mesmo, né? E a gente tem que lembrar também, outro assunto muito importante, outra pauta muito importante quando eu tinha a idade dos meus filhos, os meus pais eram legais. Esse dia atrás eu conversei com o Marcelo, falei sobre isso, falei, na verdade a gente já virou os tios, né? E os tios era aquele assim, nossa, como cresceu,
nossa, como tá grande, porque os nossos pais hoje são os avós. Então, nossos pais, eles não são mais os tios, eles são os avós. Então, hoje nós que somos os tios mesmo. Então, a gente vê a pessoa falando, nossa, eu vi nascer. E a gente se depara com as mesmas falas que quando a gente era mais novo, a gente não gostava. A gente não gostava que os pais falavam, ai, não sei o que, nossa, olha essa menina como que tá. Nossa, não sabe lavar uma louça. Ai, não sei o que. Ai, na minha idade, olha, na sua idade, menina, eu já ia no mercado. Eu buscava fazer isso. Eu pegava ônibus, eu não sei o que. E a gente vai colocando um papo que o adolescente não quer escutar, né? Na verdade é essa. A gente não se preocupa em entender o mundo deles. Olha, o que meu filho gosta. Gente, pra mim, lógico, que é o que eu queria, né? Eu queria que meu filho gostasse do que eu gosto. Às vezes eu chamei a filha e falo, vem aqui, olha que série legal, a mamãe tá assistindo aqui, eu acho que ela vai amar, né? Agora ela tá numa fase aí de dorama e de coisa japonesa. Coloquei uma lá, ela, mãe, mas essa é chata. E eu tava adorando, eu achei que eu tava ali super na dela ali, mas não, na verdade é ela que tem que me falar, mãe, vamos assistir esse. Quando ela põe pra assistir, eu não gosto, então é difícil, porque ela finge, tá? Eu fico lá assistindo, né, tá, vamos assistir, vamos, né, esse momento e tudo mais, mas é muito difícil. Mesma coisa de... vamos supor, uma coisa que você... Às vezes vai dar certo, às vezes uma coisa que você gostava muito no passado, que foi muito importante pra você, a hora que você apresentar pros seus filhos, eles vão amar. Nossa, muito top isso daí. O Marcelo mesmo, às vezes ele vem, olha filha, o pai não sei o que, nananã, e ela muitas vezes gosta tal, né, do que... Mas tem vezes que ela fala, legal, Gente, é adolescente, né? Eles não são mais crianças. E até esse tempo atrás falei, minha filha ela sempre falou, quero ser médica, super de opinião, e não sei o que, não sei o que. Esse tempo atrás perguntei pra ela, o que você quer ser? Não sei. Falei, mas você não queria ser médica? Então, eu falei, engraçado, se é criança que não precisa saber o que quer ser, eles sabem. Se você perguntar para qualquer criança, aí até uns 8 anos, o que você quer ser? Dificilmente a criança não sabe o que ela quer ser, né? Geralmente ela vai saber o que ela quer ser. Mas depois que ainda já entra nessa fase, ela já tem dúvida. Ah, eu posso ser médica. Ah, mas eu posso ser cozinheira também. Que são coisas assim de ponta a ponta, né? Aí você fala, Então você vê que essa é a formação, né? E cabe a nós aí tá conversando, instruindo e tudo mais. E aí o que acontece? Com relação à segurança e controle, a gente se deparou aí com um excesso, né? E o que é um excesso? Um excesso são 12, 14 horas, né? Pra quem não sabe, aí os adolescentes, eles têm a mania de... Como é que fala à noite? Madrugar. Queridos, eu não sabia o que é isso. Não sabia. Madrugar. Porque vamos madrugar hoje? Vamos madrugar, né? Vamos madrugar. Mas é madrugar. O que vocês ficam fazendo? Eles ficam conversando, eles ficam escutando música, eles ficam falando de N assuntos. Não tem assunto. Não é N, não é assim, vários assuntos de verdade. E eu não sabia disso. Então, acho que antigamente, o que acontecia? Minha filha, além dela ser mais nova, ela cansava com a rotina dela. Ela tinha que ir pra escola, ela tinha que fazer lição de casa, ela tinha que fazer várias e várias coisas. Mas aí, com o decorrer da pandemia, você fica o quê? Você tem aula em casa, você tem um tempinho, você deita na cama, você vai pro sofá. Você não cansa o seu corpo, nem a sua mente, ao ponto suficiente de você ter uma noite de sono tranquila. E você tem, né... eu acabei lendo alguns artigos, né, bem antes, no final do ano passado, né, sobre como a rotina, da falta de rotina, na verdade, escolar, está afetando negativamente os adolescentes, né, com insônia, ansiedade, depressão, medo, baixa estima. Baixa autoestima, né, na verdade. Por quê? Porque lembra quando você chegava na escola, aí você ia com uma roupa, aí você fazia alguma coisa no cabelo, você chegava na escola e a sua amiga vinha correndo, oi, fulana, tudo bem? Nossa, o cabelo tá bonito hoje. Ai, gostei do seu brinco, gostei da sua pulseira. Meus filhos não usam uniforme, mas quem não usa um tênis diferente. Ai, gostei do seu sapato. E esse tipo de elogio, eles perderam. Eles perderam
esse momento que era muito importante, que era essa interação com o outro adolescente. E hoje a interação deles é só virtual. Então, como que eles são medidos através de elogio? Através da rede social. O que eu posto é legal. A interação que eu tenho, por isso que tem muito adolescente que faz enquete e tudo mais, né? E por quê? Porque é nesse tipo de interação que eles conseguem reaver esses elogios de novo, né? E aí, quando eles não têm essa interação do colega da escola, da família, e eles não têm esse tipo de reação, para eles acaba dando aquele, nossa, olha, eu não sou mais bonita, olha, eu não sou mais interessante, eu não sou mais inteligente. As notas da minha filha, ela sempre foi uma aluna muito dedicada e isso foi algo natural que aconteceu em relação ao estudo. Porém, com a pandemia, o rendimento dela caiu assim muito. Não só em notas. Notas, tá preocupada com nota? Não, ela caiu assim, de ela ter desinteresse mesmo de estudar. Algo assim, eu não quero ir nessa aula, mãe, eu não quero. Algo assim que pra mim foi surpreendente, porque eu nunca tinha escutado esse tipo de fala, né? Não quero ir estudar, não quero fazer parte disso. Então, a gente teve aí esse baque, esse choque, que eu e o Marcelo tivemos que sentar, tivemos muitas noites ali na cama mesmo, conversando ali, conversando, vendo o que a gente ia fazer para conseguir aí trazer aquilo que a gente entendia que ela tinha que trazer de volta. E até isso, tá, gente? As conversas, porque se o adolescente tá madrugando, muitas vezes ele tá ouvindo a sua conversa. Então, é necessário você sair um pouco de dentro da sua casa, você e sua esposa, em um outro ambiente, para poder conversar sobre o seu filho, porque não é legal você falar dos problemas dos seus filhos perto deles, tá? Isso também fica como uma dica, não fala do problema dele perto dele, não fala do problema dele para outra pessoa, não fala do problema que está dentro da sua casa com o seu filho, para avó, para tia, não faça isso porque gera um sentimento negativo dentro deles. Então, quando acontecia, eu e a Gisele conversávamos de madrugada, a hora que ela tinha certeza que ela vinha estar dormindo, porque essas paredes da casa é fina e acaba ouvindo a conversa de um lado e do outro. Então, é muito necessário esse diálogo entre o pai e a mãe, claro, de preferência longe do filho, porque você está trabalhando no problema dele. Talvez ele não saiba que está com problema, que nós que estamos fora, identificamos o problema e temos que resolver. Outra coisa também, ele falou dessa questão do problema e a questão assim, o seu filho, ele tem que ser uma prioridade ali no momento de você casal ali, conversar sobre ele. E tem pai que não quer conversar, é seu filho, aí vira filha de ninguém, né? Porque aí a mãe fala, é seu filho, é sua filha, não sei o que, ele vira filha de ninguém, essa que é a verdade. Se vira, né? Se vira aí e tudo certo, né? Eu falo que o quê? A gente tem que tomar cuidado mesmo, isso aí que o Marcelo falou é verdade, porque eu lembro quando eu era adolescente, às vezes eu acordava à noite e, enfim, é normal, eles acordam mesmo, não sei o que acontece. Eu durmo capoto, mas quando a gente é adolescente, a gente acorda mesmo, né? A gente acorda, vai no banheiro, tem água, tá de ir no banheiro, tem sede, tem tudo mais. Outra coisa também, que, assim, eu falo um pouco mais para as mães, né? O vínculo com o seu filho, ele não precisa ser, nossa, é minha melhor amiga, isso daí é natural. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, às vezes o filho ele vai se sentir mais confortável em conversar com a avó, com uma tia, tal. O que eu acho que é errado é essa avó ou essa tia não vir conversar com você, né? É a sua avó, olha, né, Zélia, aconteceu isso, aconteceu a fulano, olha, né? E você tem que ter ao seu lado pessoas confiáveis, pessoas que tenha esse diálogo com você. Porque a verdade é uma só. A avó vai cobrar, olha, esse menino não dorme, esse menino não come, essa menina não sei o que, essa menina só fica no quarto, essa menina é isso. O vô e a avó, ele vai falar isso daí. A tia vai falar, olha, menina, você tem que conversar mais com seu filho, você tem que não sei o que. Então, assim, filtra o que é bom, né? Filtra o que você sabe de fato que está acontecendo, para você ter respaldo. Olha, eu estou fazendo isso em favor do meu filho, eu estou fazendo isso em prol do meu filho. Então, para você
não ser surpreendido com assuntos que você não está preparado, que você vai tomar um baque a hora que você descobrir certas coisas. E é aquilo que o Marcelo falou. Quem de nós, quando tinha a idade dos nossos filhos, não escondeu uma nota baixa? Quem de nós não matou uma aula? Quem de nós não fez inúmeras coisas que na época eram assim? Você fazia, tava todo mundo fazendo e tudo mais. Então, sim, não se engane. Ai, não, meu filho é quietinho, ele só fica dentro do quarto. Vai ver o que ele tá conversando, vai ver com quem ele está conversando, vai saber o que ele tá fazendo, porque eu tenho certeza que se ele tá todo quietinho, todo assim, tem algo aí também que precisa ser conversado. Porque todo mundo tem a necessidade de falar, mesmo que em caracteres. Que hoje em dia é isso, né? Eles não gastam mais o vocabulário, eles gastam ali, digitando ali, digitam em 5 segundos, sem caracteres ali na velocidade da luz ali. Eu acho que o assunto é mais voltado para isso. O Marcelo depois ele vai explanar aí o aplicativo, né? Ele tá aí nessa pegada aí de fazer vários dias para você entender. Que ele falou, não é só ir lá e você, vou instalar um aplicativo no celular do meu filho. Não é assim. Você tem que conversar aí com o seu filho, você tem que saber o que está acontecendo com ele. E muitas vezes ele não vai querer falar, muitas vezes ele vai fechar a porta na sua cara. Eu já bati a porta na cara da minha mãe, por que a minha filha não ia bater na minha, né, gente? Então, né, a gente às vezes se esquece das coisas que nós fizemos, né? Nós esquecemos aí do que a gente fez. E é muito bom a gente recordar, os filhos são para isso mesmo, para você não se esquecer. E até essa relação de filho tem muito a ver com o pai mesmo, com o nosso Deus, né? Quando eu me converti, se Deus não me desse aquilo, eu ficava brava, eu parava de... Não, então a nossa relação, ela também vai amadurecendo com o nosso Deus. A partir do momento que você vai crescendo espiritualmente. E com os filhos é igual, criança, no começo eles fazem birra, fazem isso, querem atenção, e eles vão crescendo, eles vão amadurecendo. E essa faixa transitória aí, que é entre os 12 aos 18 anos, vai determinar o quê? Quanto mais perto ele tiver dos 12 anos, mais atitudes de crianças ele vai ter. E quanto mais perto ele tiver dos 18 anos, mais atitudes de adultos ele vai querer ter. O que é uma atitude de adulto? Eu não faço mais isso, eu sou adulto, tá? Eu não brinco mais. Eu não faço mais isso. Você acha que será que eu perder meu tempo, mãe? Não. Então, assim, essas atitudes, elas vão mudando também conforme a faixa etária. Conforme ele vai se aproximando aí dos 18 anos, ele vai ficando realmente com as atitudes mais adultas, porque ele de fato está crescendo. E quando ele está ali perto da faixa de criança, ele quer ser adulto. Então, ele vai fingir ali uma situação ali pra mostrar que ele é adulto. Você pode confiar nele. E de repente você vai ver o seu filho correndo igual um doido aí, igual uma criança quando era antes. Então, é bipolaridade. Uma hora é adulto, quer a melhor roupa, quer a melhor coisa, quer a melhor coisa. De repente tá lá brincando na areia, correndo com os outros meninos, com as outras crianças. Eu falei, gente... E é que é o salto, né? Minha filha já quer usar um saltinho e tal. Vamos, né? A gente tava tendo os cultos. Vamos pra igreja, aí eu vou de saltinho. De repente eu vi ela correndo com o saltinho. Não, né, gente? Foi de saltinho, se comporta. Mas eu deixo, por quê? Porque é criança ainda. Tem ainda o lado criança ali brigando, né? E a verdade, quando a gente queria que os outros chamassem a gente de criança, não, né? Então, às vezes eu falo, minha criança... Não sou criança. E a gente tem que aprender, de fato, a falar que eles não são mais crianças. Eles têm ali, eles estão em desenvolvimento e mais do que isso, né? Ele já tem uma identidade, né? Isso não está ainda formada, está em construção e eles não querem mais ser crianças. E isso tem que ficar muito claro aí com relação a vocês que têm filho adolescente. E essa identidade, essa construção já tem um alicerce. O alicerce foi o que você, eu e a Gisele, vocês pais fizeram na infância. Se você ensinou seus filhos na infância a ser uma boa criança, de bem, na Bíblia, indo para a igreja, independente de religião, se você criou um alicerce firme, sólido, fique em paz que a criança vai crescer firme e sólida. Mesmo que haja desvios no meio do caminho, vai crescer de acordo com o que você
plantou, do que você consolidou na educação do seu filho. Outra coisa que eu quero deixar alerta para vocês, o aplicativo eu vou colocar no ar provavelmente amanhã no canal do YouTube, porque tá ficando muito pesado. E desde já eu aviso vocês, preparem para a negativa do seu filho nesse primeiro momento. Tá? Eles vão virar as costas, vão brigar, vão ficar enclausurados, vai fazer um escarcéu. Mas ao longo do tempo eles vão acostumando, determina, conversa. Novamente eu falo para vocês, converse com seus filhos, vê o que está acontecendo, fala que você vai precisar instalar um aplicativo para ver, para segurança, tá? Frisa segurança. Por mais que você tenha acesso à internet, vamos frisar a insegurança. A gente não sabe quem está conversando, se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa verdadeira, se tá conversando com uma amiguinha, mulher. A gente não sabe se é mulher. Pode ser um homem se passando por mulher, que entrou no grupo do Naruto, entrou no grupo do Free Fire, entrou no grupo não sei da quanta, entrou no grupo, chega no grupo tem 100 pessoas, 200 pessoas. A que ponto tudo aquilo ali é verdade? Então é necessário você bater um papo com seu filho. Ó, filho, acontece assim, ó. Tem homem, tem mulher que finge ser o que não é, para ter informações, para ter fotos, para ter isso, para ter isso, aquilo, outro. Se você explicando a forma de segurança para o seu filho e mostrando que há um aplicativo que traga mais segurança para ele, traga mais segurança para você e tudo mais, com certeza o seu filho vai começar a entender que é necessário. Lógico que tem a questão do tempo, que nem a gente identificou lá 12 horas, 15 horas, porque estava na madrugada ligado. Sentamos, conversamos, falamos a parte negativa de ficar muito tempo no celular, falamos a parte boa de usar o celular com moderação. Falamos a parte que o segredo não faz parte da nossa vida, que ela pode falar com quem que ela está conversando, porque perguntou de onde de onde ele mora, quantos ele tem. Ao pouco você vai tirando a informação daquela pessoa para saber se ela é real. Olha, não manda isso, não manda aquilo, não fala que você mora em tal lugar, não manda foto, não manda telefone, endereço, dados. É isso que é muito importante, você está conversando com o seu filho. Além disso, é o conteúdo, né? A gente, quando a gente abre uma página, qualquer página de internet, aí aparece inúmeros anúncios. E muitos anúncios são vírus, são conteúdo inapropriado para a idade, que não condiz com a idade deles. E muitas vezes eles baixam. Tudo bem, vou abaixar aqui. Achei interessante, achei legal. Até esse dia atrás a minha mãe tocou no assunto e eu achei interessante, que ela falou assim: você lembra quando vocês eram crianças e o seu irmão ficava ligando pro Papai Noel, ficava passando aqueles 0800 na TV, naqueles comerciais? Quem nunca ligou? E ela me falou: lembra que veio uma conta de televisão enorme? É a mesma coisa, era atrativo. O nosso atrativo daquela época era ligar nesses números, né? E pra esses 0800 nada, era bem caro, né? Era 900, 300, não lembro o que era. Mas você ligava e ficava lá horas e horas tentando falar com o Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, sei lá mais o que, com doente, com a fada. E hoje em dia é desse jeito. Eles têm inúmeras, gente, inúmeras oportunidades aí de fazer algo assim que possa trazer danos, não só financeiros, né, como eu falei no negócio do cartão de crédito lá, mas pode trazer aí algum dano para o celular, para eles, conteúdo inapropriado, e é isso. Então é isso, beleza, gente? Então, converse com o seu filho, vou colocar no canal no YouTube, amanhã eu vou passar o link, vai ter mais uma live aqui, vou ver se eu trago uma outra convidada, uma outra pessoa para participar, não estou confirmado ainda, mas é isso, tá? Vou passar o aplicativo, vai ter todo o controle de instalação, tempo, depois eu dou mais detalhes. Estamos com 5 minutinhos para as 9, queria abrir para perguntas, vocês querem perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, tá tudo bem, a gente pode orar, abençoar a sua casa, a sua vida, que se você abrir esse celular aí, que eu também quero levar a bênção para sua casa, para sua vida, para o seu coração, para os seus filhos. Alguém tem alguma pergunta? 5 minutinhos.
Acho que o conteúdo ele ficou bem, né? Bem claro, bem né? claro aí em relação ao que a gente queria, a proposta que a gente queria mandar, né? Em relação às indicações que eu passei aí, depois o Marcelo se encarrega em deixar na descrição aí de algum, né? Na rede social dele aí. Então vamos orar aí para finalizar aí, né? Vou fazer oração nesta noite aí. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, a oportunidade hoje de explanar, Senhor, ó Deus, um tema, Senhor, ó Deus, que temos vivenciado, que é a segurança e o controle, Senhor, na vida dos nossos filhos. Sabemos que não é um tema fácil, porque quando falamos de mães e pais, sabemos que todos eles querem o melhor para os seus filhos. Mas nós temos que saber abordar esse melhor, buscar esse melhor, Senhor. Pai, eu abençoo, Senhor, cada participante desta live, abençoo a casa, abençoo os filhos, abençoo aquilo que eles têm, Senhor, a Deus, consigo, Pai, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, trazendo sobre eles a Tua bênção, trazendo sobre os filhos, a descendência, a Tua paz, a Tua presença, que nós venhamos, Senhor Deus, crescer, porque é isso que a sua palavra diz, Senhor. Crescer, multiplicar, trazer sobre nossos filhos, Senhor Deus, ensinamentos mesmo. Pai, o Senhor vem abençoá-los, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até mais. Tchau. Tchau.